Sport que vai estrear na Série B no dia de amanhã contra o Amazonas, um jogo fora de casa, e o técnico Mariano Sosto já vai ter aí a sua primeira dor de cabeça na competição, né? Já na estreia vai ficar aí sem 3 jogadores da equipe titular, tá? Como está aparecendo aí na matéria, que está publicada no site NE45, o Sport não terá 3 titulares para estrear na Série B, como eu falei, contra o Amazonas. São eles Rafael Thierry, o zagueiro titular, capitão da equipe, o meio-campista Alan Ruiz e também meio-campista, mas que vinha jogando ali pela ala direita, Lucas Lima. 3 jogadores que, de fato, vêm sendo ali titulares absolutos nesse time do Mariano Sosso e que certamente serão ausências sentidas, né? Claro, um elenco do Sport um pouco mais encorpado nessa temporada, tem opções também interessantes no banco de reservas, mas essas ausências, né, Mala? Principalmente, já dando um pouco aqui de opinião, mas passando a bola para você, principalmente do Rafael Thierry, zagueiro, porque sai o Lucas Lima, entra ali o Barleta. Sai o Alan Ruiz, pode entrar o Titi Ortiz, outro jogador ali no meio campo. Mas Rafael Thierry sai, o reserva é o Alisson Cassiano, que quando teve que substituir o Rafael Thierry nessa temporada, não substituiu a altura, né? Não manteve o mesmo nível de qualidade, vamos colocar assim, que o Thierry apresentou, principalmente depois que voltou daquela sequência de lesão, né, mano? Caxangá, eu acho que essa até pegou um pouco de surpresa nessas 3 ausências no que o Sport vai ter amanhã, principalmente por conta do Thierry, né, que voltou recentemente de lesão, né, se não me engano, jogou os últimos 2 jogos, foi a final do Pernambucano e contra o Ceará, né, pela Copa do Nordeste, e incrivelmente voltou muito bem, né, a gente sempre estava debatendo aqui internamente, até nos próprios programas, e a gente viu também esse feedback da torcida que o Thierry voltou super bem e muito melhor do que a da fase que ele vinha antes, né? Mas talvez justamente por ter vindo de uma lesão, ter parado um tempo, ter pegado 2 jogos quase na sequência, e mesmo com esse tempo que o Sport teve do jogo do Ceará até para a estreia da manhã, talvez ele tenha cansado um pouco. Chama um pouco a atenção, né? Porque essa ausência do Rafael Thierry pode ser uma grande dor de cabeça para o Sport ao longo da Série B. A gente tem acompanhado aí o capitão rubro-negro tendo algumas séries de lesões, ficando ausente em algumas partidas, e por Sport, numa competição que está chegando, que da importância que tem para o Sport, né, essa competição agora visando esse retorno, tão sonhado retorno na Série A, você perder um dos seus principais líderes, um dos jogadores mais experientes, com mais tempo no clube, é muito ruim. Justamente porque você tem jogadores que talvez não chegam ao mesmo nível do jogador, né? Você bem falou sobre o Alisson Cassiano, que entrou e talvez não tenha feito uma grande partida. Era um jogador que ano passado teve algumas chances, que ficou esse ano justamente para ter mais oportunidades, teve as suas oportunidades. Eu acredito que ele deu uma oscilada, mas eu vejo ele num nível, assim, não um nível preocupante, que para mim é o que mais importa. Claro, não é nenhum craque, não é o melhor jogador, mas eu acho que ele correspondeu em alguns momentos e tende a amadurecer ainda mais com o ritmo de jogo, né? Eu acredito que ele tendo mais ritmo de jogo, alinhando a parceria, porque às vezes é difícil, você joga com um companheiro de zaga, daqui a pouco o outro machuca, né? Às vezes é difícil você manter essa regularidade, diferente de quando entra o Thierry com o Castan, que a tendência é fazer mais jogos, né? Já que os dois são os titulares. Mas eu vejo assim, é um momento, mais uma vez, assim, a gente tá falando muito do Alisson, mas também teria o Chico, né? É o Chico que volta do Novo Horizontino, uma passagem até boa, né? A gente pode citar assim, uma passagem boa do jogador no Paulistão, uma surpresa entre nós. Entre nós não, porque a gente conhece, mas assim, não imaginava que ele encaixaria tão bem lá no Novo Horizontino, ao ponto de o Sport solicitar o retorno dele antes do tempo, né? Talvez eu não descartaria a posição dele, mas eu acho que é difícil, né? Enfim, a gente não teve acesso ao treino, a gente não sabe exatamente quem vai jogar, mas a tendência eu acho que de fato é o Alisson Cassiano jogar. Mas assim, sem querer ainda entrar no mérito dos demais jogadores, e para finalizar a parte do Thierry, tomara que o jogador
mantenha uma sequência, volte, né? Porque o que acontece? Ele, não é que ele está lesionado hoje, ele apresentou um desgaste. Então, justamente por ele ter apresentado um desgaste, ele é uma opção do treinador e não colocar ele em campo, justamente para não agravar uma lesão que pode ser muito pior, né? Então, eu acredito que ele deva ser poupado hoje para retornar já no próximo jogo, né? E por isso que a partir assim, desse jogo, se ele conseguir. Nenhum jogador, obviamente, tá livre de uma lesão, mas se ele conseguir manter uma regularidade muito boa no time titular, ele é uma das peças fundamentais do time. Ainda mais se ele manter o ritmo e o ritmo e o desempenho que ele apresentou nesses últimos 2 jogos, que ele foi, principalmente no jogo contra o Ceará, que ele, aos 40 e pouco do segundo tempo, ele rouba uma bola, tem inteligência muito rápida de acompanhar o lance, ir para a área e finalizar e dar a vitória. Então, assim, é uma perda muito grande para o jogo de amanhã, né, de sábado, mas que torcer para ele não voltar a lesionar. E enquanto Alan Ruiz e Lucas Lima, eu acho que já é um setor que, entrando já nessa questão, acho que é um setor que o Sousa já ganha mais opções, né? Ele ganha mais opções porque é um dos setores que mais tem peças. E já no meu ver, muita gente falando que até a própria imprensa mais ou menos tentando adivinhar quais seriam os substitutos. Eu acho que o Barleta ele deve entrar na vaga de um dos dois. Eu acho que isso para mim está mais claro. E eu acredito que nessa segunda vaga, por ser um jogo fora de casa, talvez o Sousa pense um pouco diferente de colocar um jogador com perfil um pouquinho diferente do Tite Ortiz, né? Porque a tendência seria entrar esses 2 jogadores, Tite Ortiz e o Barleta. Mas, como eu falei, como é um jogo fora de casa, talvez o Sousa pode pensar um pouquinho mais retraído e aí colocar Fábio Matheus, o próprio Fabinho, que aí sim seria uma composição de time bem mais defensiva, né? Do que o próprio Tite e o Barleta, não, o Tite no caso, né? Mas assim, talvez Pedro Martins. Então, assim, o que eu imagino que ele pense para esse jogo, talvez por ser um jogo fora de casa, talvez ele pense de colocar um jogador com perfil um pouquinho mais diferente desses 2 que não vão jogar, que é Alan Ruiz e o Lucas Lima. Talvez, estou dizendo talvez. O Amazonas, ele não vem numa fase muito boa, ele vem de um time, ele vem de uma sequência que ele perde o estadual, ele troca treinador, tá chegando Adilson Batista, tá no momento de reformulação, então mas assim, é um jogo importante, um time que tá entrando na Série A, na Série B de volta, que tá chegando na Série B e que vai ter o apoio da sua torcida no estádio de Copa do Mundo. Então essas são as medidas, os pesos que o Sousa deve colocar na balança amanhã. Se mantém o time no mesmo estilo, na mesma ofensividade que ele tem, aí sim, possivelmente ele vai com o Barleta e o Tite, ou se ele mantém o Barleta e aí nessa segunda peça ele bota talvez Fabinho. Eu não acredito que Fabinho, aí acho que seria muito mais retraído, seria um time que eu não vejo necessidade de entrar com o Fabinho nesse jogo, pelo adversário, tá entendendo? Porque eu acredito que daria para entrar com o Fábio Matheus tranquilamente, até com o Pedro Martins, mas a gente não sabe o que está passando na cabeça do Sousa, a gente não sabe se, por ter 3 desfalques aí, talvez ele pensa mais nessa marcação, mas isso, de fato, a gente só vai conseguir ver amanhã, faltando 1 hora para o jogo, quando sai a escalação, né? De fato, o Mariano Sousa é um técnico bem imprevisível, né? Quanto à escalação, não à toa, em determinado momento da temporada, o Sport tinha 21 jogos, né? E 21 escalações. Eu não sei aqui o número exato. Mas como o Mala bem destacou, os jogadores, pelo menos a informação que se tem até então, porque o Sport só vai confirmar quando soltar, né, a escalação da partida contra o Amazonas, aí o Sport solta um anexo, né, atualizando a situação do departamento médico desses atletas, mas a informação do momento é que os jogadores não estão lesionados, eles serão poupados após apresentarem desgaste muscular. A preservação visa preservar, obviamente, o trio de futuras lesões mais sérias, tá? Então essa aí é a informação de momento. Passando a palavra aqui agora para o Iago,
certamente são 3 ausências que o Sport deve sentir bastante, né, Iago? Porque são 3 jogadores titulares, o Rafael Thierry, jogador experiente, capitão, o Lucas Lima também bastante experiente, faz aquele setor direito do ataque do Sport funcionar bastante, dá dinâmica, e o próprio Alan Ruiz é muito importante na bola parada, né? 3 jogadores que não vão atuar, mas, sobretudo, a ausência mais preocupante, dá para dizer assim, é do próprio Rafael Thierry, como o Mala disse, além do substituto, né, que pode ser o Alisson Cassiano, pode ser o Chico, preocupa também no sentido de que não é a primeira lesão do Rafael Thierry na temporada, né, Iago? Ele já lesionou, teve uma lombalgia, ficou um tempo aí de fora, né, sem ser opção para esse time do Sport, voltou jogando muito bem, mas aí já tem de novo, já está sendo poupado novamente por esse desgaste muscular. Então preocupa para o jogo de amanhã contra o Amazonas, 5 horas da tarde, né, na Arena lá em Manaus, e preocupa também assim para a sequência da temporada, porque o torcedor do Sport, inclusive foi muito debatido aqui também no canal, será que o Rafael Thierry vai ser esse jogador que vai ficar se machucando direto na temporada? Será que, até que ponto o Sport vai poder contar com ele para ser um titular, né? Por conta da lombalgia que ele teve. E aí ele volta muito bem, quando parecia que o problema estava resolvido em relação às lesões do Thierry. Ele não está lesionado, mas está sendo poupado por desgaste muscular. Então é uma preocupação dupla em relação ao capitão, né? Para o jogo de amanhã, a ausência, e para a sequência da temporada, esse histórico e sequência de lesões, né, Iago? Eu acho que a questão do Thierry dá para a gente olhar sobre 2 aspectos. Eu acho que o que mais preocupa, na verdade, não é nem a questão da reposição, porque eu acho que o Alisson Cassiano ele teve bons momentos na temporada, e a gente sabe que ele passou por um momento muito complicado no início da temporada, por conta de questões pessoais e familiares quanto a filha dele, e a gente sabe que jogador não é uma máquina e que isso influencia, sim, na qualidade do futebol. Além disso, tem agora o Chico, que chega e que pode... Eu acho que ele é justamente essa terceira peça para ser o cara da necessidade, tá? Eu acho que os titulares são Rafael Thierry e Castan, e o Chico deve ser utilizado em caso de necessidade. Por exemplo, acho que ele já deve ser o titular contra o Amazonas. Castan pode ser jogado mais para a direita, função que ele já fez em outros lugares, e o Chico jogar aberto como zagueiro pela esquerda. Mas o que me preocupa tem sido essa reincidência de problemas físicos do Thierry, que não é um jogador com idade alta. A gente tem que reforçar isso. Assim. O Thierry tem apenas, para o mundo do futebol, 30 anos. E a gente vê muitos jogadores com mais de 35 com longevidade fazendo todas as partidas. Então, acho que é preciso fazer um trabalho para identificar o que está acontecendo para que o Thierry perca tantos jogos, seja ausência em tantos momentos importantes para o esporte. Nas outras posições, eu acho que meio que já fica bem desenhado, né? O Tite Ortiz deve entrar na vaga do Alan Ruiz por ser um jogador de características semelhantes e dar ao esporte a bola parada que o Alan Ruiz dá. E o Barleta deve ser o cara que é o 12º jogador do Sosso, que entra sempre no segundo tempo, que sempre é acionado em momentos importantes e deve jogar sem nenhum problema. Eu acho que me surpreenderia um pouco se o Mariano Sosso ele fugisse um pouco da sua postura de ter um esporte propositivo, seja dentro ou fora de casa, e ele colocasse, sei lá, um Fábio Matheus para tentar fechar um meio campo com 3 volantes. Eu acho que seria um pouco, me surpreenderia um pouco, tá? Até pela característica do trabalho dele mesmo. E eu acho que um ponto que pode ter sido importante para que esses jogadores sejam poupados é pensar a semifinal da Copa do Nordeste, porque assim, todos nós estamos contando que o Fortaleza vai passar do Altos, certo? Eu acho que é meio que unânime que o Fortaleza deve ser o adversário do Sport. Só que há a possibilidade de o jogo da semifinal da Copa do Nordeste já ser na quarta-feira, se o Altos passar pelo Fortaleza. Então, acho que essa também foi uma possibilidade levada em conta pela diretoria do Sport e pela comissão técnica para que o Sport tenha a sua força máxima caso aconteça a grande zebra das quartas de final da Copa do Nordeste e o Sport já precise jogar a vaga na final já na próxima quarta-feira. Então, acho Iago, só para aproveitar o teu gancho que como você bem lembrou agora, inclusive é um tweet agora do nosso companheiro Cássio Cardoso, ele está dizendo aqui que provavelmente está quase certo
Só falta oficializar que os jogos serão em maio. Ou seja, não vai ser já na próxima quarta-feira, principalmente Bahia e CRB. Esse já está praticamente certo, tá entendendo? Então, possivelmente, o Cássio está aqui confirmando que o jogo vai ser no dia 8. Ou seja, essa questão de poupar hoje, pensando numa Copa do Nordeste na semana que vem, já meio que não seria, assim, jogado água fora, tá entendendo? Já não cairia por terra, tá entendendo? Mas aí é uma questão que essa é uma informação nova, né? Como o time Exato. já viajou, eu acho que eles podem ter pensado nisso, só que aí... Mas talvez daqui a pouco o esporte também já teria essa informação, né? Tipo, o esporte soube e só agora a gente da imprensa tá tendo essa informação. Talvez assim o esporte... mas aí não teria sentido o esporte saber e mesmo assim poupar, né? Exatamente. Né? Eu acho que a ideia de poupar os jogadores é muito pensando nisso, assim. Pô, é muito provável que o Fortaleza passe. Eu acho que hoje estaria um 95-5 para o Fortaleza passar pelo Altos no próximo domingo. Mas a gente não pode desconsiderar o imponderável, né? E aí o imponderável pode fazer com que o Altos vá lá, passe, e o Sport precisasse jogar já na quarta-feira. E aí, jogando já na quarta-feira, teria que pegar um time que se desgastou numa partida da Série B no sábado, que fez uma viagem longa de Manaus para cá, para poder já entrar em campo na quarta-feira. Então, poupa esses jogadores que estão com desgaste, que poderiam estourar se fossem acionados e jogassem lá, para pensar nessa vaga numa final da Copa do Nordeste. Eu acho que o pensamento passa muito por isso também, mas com essa informação que o nosso companheiro Cássio Cardoso está colocando seja oficializada, aí é meio que uma bala jogada fora, né? Mas o meu pensamento, eu acho que, inclusive, quando saiu essa questão de que o Thierry, o Alan Ruiz e o Lucas Lima seriam poupados, eu pensei imediatamente nisso. Assim, eu acho que pensaram na Copa do Nordeste e aí evitaram estourar jogadores. Se não acontecer, tudo bem. É tentar minimizar o prejuízo. Eu acho que o Sport tem um time que é capaz de conseguir um resultado positivo lá no Amazonas, tá? Eu acho que especialmente na zaga, é uma perda um pouco mais sensível, porque a gente sabe que o nível de jogo da defesa do Sport se eleva muito com a presença do Thierry, mas eu acho que ali do meio para frente, com as entradas de Barleta e Tite Ortiz, que vem aos poucos adquirindo mais ritmo de jogo e vem jogando melhor quando entra, eu acho que podem suprir bem as ausências do Lucas Lima e do Alan Ruiz. Falar agora do lateral Vitor Gabriel, um lateral revelado na base do Sport, já há alguns anos no profissional, mas sem tanta oportunidade, sem tanta minutagem. Nem oportunidade eu vou falar, porque ele já chegou a jogar tanta sequência, vamos dizer assim, porque é um atleta que, quando estreou no profissional, ele tinha 16 anos, eu não vou lembrar aqui o ano exatamente, mas foi ali por volta de 2021, Mala e Iago, se puderem me ajudar. Foi um jogo contra o Corinthians, na Arena do Corinthians. O Vitor Gabriel estreou com 16 anos, não fez uma boa partida, né? O que é natural, um jogador de 16 anos jogando fora de casa contra o Corinthians, marcando o melhor jogador daquele time, né? Que era o Mosquito, atacante. Enfim, não fez uma boa partida, ficou marcado e desde então não conseguiu ter uma sequência no profissional do esporte. Na base, né, nas equipes de base do esporte, seja o time de aspirantes, sub-23, o time sub-20, quando ele atuava, sempre foi um jogador unanimidade, tratado como uma promessa, né, da base do Leão, né, uma joia, mas não conseguiu dar sequência aí dentro do esporte, no profissional. E aí o Leão oficializou o empréstimo do Vitor Gabriel ao Internacional, né? Ele que tem contrato com o esporte até... Ele foi cedido, na verdade, vamos lá, por parte. Ele tem 19 anos atualmente, foi cedido ao Internacional até janeiro de 2025. E o vínculo do Vitor Gabriel com o esporte se estendeu aí até 2026. Passar agora para o Mala e para o Iago fazer suas considerações, mas é interessante, né? Tanto para o atleta que vai, não sei se ele vai para o profissional do Internacional, se vai integrar aí a base do Colorado, mas é interessante para respirar novos ares, já que aqui no esporte ele não vinha recebendo tanta minutagem e a torcida, né, vinha pegando no pé por a sua estreia, por até outras partidas também. Ano passado ele jogou na Série B, um jogo contra o Guarani e teve uma falha defensiva, mas
Interessante para o jogador, né, que vai ganhar essa bagagem, interessante também para o Sport, que contratou o Dalbert, lateral esquerdo, e para não ficar com muitos laterais esquerdos no elenco, liberou aí o Vitor Gabriel, né, Mal? É uma loucura porque a gente tá falando do Vitor Gabriel aqui, parece que ele tem uns 30 anos já, porque de tanto que a gente fala dele, né? E na verdade ele tem 19 anos, cara. Ele é um menino que tem 19 anos e que tá no processo de maturação ainda, talvez um pouquinho longe ainda do que de se chegar a um time profissional. Você bem citou, ele lembrou aí a questão daquele jogo contra o Corinthians. Eu me lembro muito bem desse jogo, que o Sport não tinha lateral disponível, o único no elenco que tinha era ele. Então o Sport fez uma aposta no jogador da base, só que ele foi tão mal que, se não me engano, se não me falha a memória, ele saiu ainda no primeiro tempo, ou alguma coisa assim. Ele ficou acho que ele saiu no intervalo. Ele foi substituído. Foi assim, ele jogou poucos minutos. Ele não terminou a partida. E aí, obviamente, queimou um pouco o menino, né? Isso é óbvio, por todo o nervosismo, por toda a inexperiência dele de pegar um Corinthians fora de casa, na Arena Itaquera cheia. Isso ficou um pouco marcado. Só que ele é um menino que está tendo oportunidade sempre no momento errado. Teve mais um outro jogo que eu não tô, que tá me falhando a memória agora, que ele entrou, que novamente ele não foi tão bem, sofreu bastante. Outra quem? Guarani na Série B passada. Pronto. Outro jogo que ele entrou e não foi tão bem, e isso acabou meio que marcando ele, porque, como eu falei, ele é um menino que tem apenas 19 anos, né? E que foi acionado em momentos difíceis, momentos que talvez não seria o ideal para colocar. Mas vocês não veem ele no dia a dia. A gente não vê ele. Talvez quem colocou ele tivesse alguma outra impressão, né? Obviamente. Mas aí o que acontece? Ele teve as oportunidades, não conseguiu ainda demonstrar todo o futebol. E na base, e pior que na base, ele sempre vai bem, ele sempre titular, a gente sempre vê ele marcando gols, ele é sempre a referência do time. E agora eu acho que eu vi como uma boa oportunidade dele sair, respirar novos ares. Vai para o Internacional, obviamente que ele vai para o time da base, acho que dificilmente ele vai ter chance no profissional, né? Mas a gente também não sabe, daqui a pouco ele vai lá e vira outro jogador, se encaixa em outra posição, né? Enfim, o futebol é muito dinâmico, ele muda muito rapidamente, mas acredito que com certeza nesse primeiro momento ele vai para o Sub-20 e vai ter novas chances, né? Vai amadurecer ainda mais, vai para uma escola um pouco mais uma escola diferente de futebol, que lá no Sul é um pouco mais pegado, tem tudo isso também, e vai daqui a pouco dar certo, né? E ele disputando jogos, tendo mais chances, bom para o esporte, porque ele ganha essa visibilidade e o esporte tem contrato com ele ainda, né? Então, tomara que ele dê certo, tomara que ele ganhe a chance, tomara que ele vai bem, e se daqui a pouco ele vai bem lá e o esporte vai precisando. Não sei se existe alguma cláusula de retorno, como foi Chico, acredito que não, mas né, não duvido nada, mas que eu sim vejo como uma boa oportunidade dele ter essa nova chance na carreira. E aí, Iago, qual é a tua visão em relação a esse empréstimo, né, do Vitor Gabriel Internacional? Eu tenho uma visão muito parecida com o Mala, tá? Eu acho que o Vitor Gabriel, todas as vezes em que ele foi acionado no profissional, eu vou usar o termo que a gente geralmente usa, ele sempre foi acionado na boa e velha fogueira, né? Que é assim, tipo, putz, não tem ninguém, vai tu e resolve. E aí, assim, não resolve porque, é um menino que não está completamente formado, e dois, quem acompanha o desempenho dele na base minimamente sabe que o perfil dele é de um lateral muito ofensivo. Ele é um cara que, assim, ele tem muita qualidade né, no cruzamento, na finalização, tem um toque de bola refinado, tem muita habilidade, só que não é um grande defensor. E na maioria das vezes em que ele foi acionado da fogueira, exigiu-se justamente aquilo que é a maior deficiência dele, que é que ele defendesse. Então, acho que foi bastante importante ele sair para ganhar novos ares no Internacional, que tem uma base bastante interessante, que revela alguns jogadores. Deve jogar o Brasileiro Sub-20, né, e o Campeonato de Aspirantes. Vai ter rodagem, vai ter minutagem. Talvez tenha espaço para poder melhorar essa, que é a sua principal deficiência. E pode se tornar ou um bom ativo financeiro para o esporte, ao final do contrato,
porque dependendo do desempenho dele, pode ser que ele gere interesse de outras equipes, ou ele pode ser um cara que volte para o esporte em janeiro de 2025 mais maduro e com uma maior capacidade de poder integrar o elenco profissional. A gente tem que lembrar, e isso foi perfeito o que Mala disse, é um jogador que a gente fala muito sobre ele, que parece ser um jogador já veterano, mas é um menino só de 19 anos. Então, assim, com 19 anos, você é muito verde ainda para o futebol. Você ainda tem muita coisa para amadurecer, muita coisa para mostrar e muita coisa para aprender. Então, torcer para que ele aproveite essa oportunidade, aprenda, melhore as suas capacidades defensivas e, com essa minutagem, ele se torne um jogador que possa ou ser útil para o esporte ou que se torne um ativo valioso para o mercado. Que o Sport acertou a contratação do Luciano, ex-Atlético de Minas Gerais. Ele tem aí 21 anos, né? Disputou o estadual pelo Atlético, revelado pelo Red Bull Bragantino, né? E o fato curioso, né, que foi o bid que deu um furo, digamos assim, no Sport, né? O Luciano, se o Rodrigo puder abaixar a tela um pouquinho, o Luciano, a rescisão do Luciano com o Atlético saiu já com a camisa do Sport no bid, né? E aí foi a pista necessária para Pedro Maranhão ir atrás aí, apurar e confirmar esse acerto do Leão com o volante. É um volante, né, Iago? Muito se falou que o Sport poderia e deveria contratar um jogador para essa posição aí até o fim da janela, no caso hoje, sexta-feira, mas é como o Mala falou, um jogador jovem, né, e uma aposta do Sport, né? Eu vi alguns torcedores até, se fosse para contratar a aposta de volante, era para dar oportunidade a Pedro Martins, mas assim, a gente não conhece tanto do jogador para poder comentar, né, característica e tudo mais. Talvez seja uma característica que o departamento aí de análise do Sport tenha observado que falta nesse elenco, né? Enfim, são cenas dos próximos capítulos, como o Mala disse, se vai dar certo ou se não vai dar certo, mas de fato é uma aposta, né, Iago? É uma aposta, e é uma aposta que assim vem muito mais referendada pelo lugar de onde foi formado, que é o RB Bragantino, que a gente sabe que é um clube administrado por uma empresa que tem como principal política a revelação de jogadores para poder fazer a revenda e gerar grandes valores no mercado de futebol. Então, assim, é um jogador que vem de uma base promissora, certo? No Atlético, nós, assim, a gente não teve como acompanhar os jogos dele. O que dá para a gente pegar é as estatísticas dele, que, assim, ele não foi titular do time do Atlético, certo? E aí vai muito na questão de tomara que ele tenha sido buscado para preencher uma lacuna e não para ser mais um no elenco, tá? Porque a gente sabe que o Sport ele tem uma lacuna no elenco de um primeiro volante de maior pegada, de maior marcação. Hoje o titular da posição é o Felipe, que a gente sabe que é um cara que é muito mais de distribuição de jogo do que de marcação pesada. Então, tem alguns jogadores até com essa característica no elenco, como o próprio Pedro Martins, mas que aparentemente, assim, não caíram nas graças do treinador. Então, isso poderia ser um motivador para que o Sport fosse ao mercado buscar esse jogador. Vamos ver, é uma aposta. Acredito eu que deva ser um jogador com um custo mensal bem baixo. E, assim, é uma tentativa, né? O Sport está trabalhando a partir da sua análise, a partir do seu scout. Tentou buscar um jogador num local diferente do que geralmente busca. O Sport normalmente vai muito em grandes clubes de mercado, dos mercados brasileiros, como o Paulista e tal. Foi num clube de menor expressão, pensou um jogador e agora quando ele tiver a oportunidade de jogar é que a gente vai analisar se foi uma contratação boa ou não. E só para te dar a curiosidade quanto ao Bid, o Bid andou aprontando mais dessas aí ontem, viu? Ele deu algumas contratações ontem, tipo a do Breno Lopes no Fortaleza, acho que a do Patrick de Luca, que foi emprestado pelo Vasco ao Ceará. Tem alguns jogadores que o Bid quebrou as pernas dos clubes. O Bid tá virado, meu velho. Mas, enfim, é isso, né? Em relação ao Luciano, só para passar número aqui, para a gente finalizar, foram 7 jogos no Campeonato Mineiro pelo Atlético, sendo 3 como titulares. Tá? Então, é um jogador, uma aposta, de fato, não dá para classificar como outra coisa.